ampla, essa questão do profético, revelação profunda, essa questão de ser muito forte, de pessoas caírem, de demônios manifestarem. Porque desde quando eram 15 pessoas, você falou de obreiros, no começo nós não tínhamos obreiros, e teve uma vez que eu estava ministrando, manifestou praticamente a igreja toda, e nós não tínhamos obreiros. Agora, olha só algo interessante. Eu me lembro que esse dia nós estávamos, acho que com 6 vidas na igreja, né? Apenas 6 membros. E nisso, nós percebemos que chegou uma família para nos visitar. E eu comecei a ministrar do meu jeito, do jeito que eu faço, nas lives, nos vídeos, do jeito normal, porque eu sempre fui essa pessoa. Eu decidi não mudar para agradar pessoas. Eu decidi fazer da forma que Deus colocou no meu coração. E eu me lembro, André, que eu comecei a ministrar e comecei a revelar. Revelei 1, revelei 2, um caiu. Quando o primeiro caiu, a família se levantou da igreja e foi embora na hora. Só que pensa, uma igreja pequenininha, pouquinha gente. Uma família e mais amigos se levantam e vão embora. É visível, não é como numa igreja de hoje. Se alguém for embora, você nem percebe. E eu me lembro que aquilo me abateu muito. E eu conduzi o culto até o final. Quando acabou o culto, nós morávamos em Itu. Estávamos na estrada indo para Itu. E eu estava quieto. A pastora pegou e falou assim para mim: amor, por que você está quieto? Eu falei: nada, amor, tá tudo bem. Aí ela falou assim: encosta o carro. Quando eu encostei o carro, eu comecei a chorar. Ela falou assim: por que você está quieto, homem? Eu falei assim: Vicky, eu acho que eu não tenho um chamado verdadeiro, não. Porque eu não sei pregar como as pessoas pregam. Eu sou profeta e eu não gosto de fazer outra coisa. É o que queima no meu coração. E eu percebo que as pessoas se incomodam com o meu jeito de profetizar. Ela falou assim: amor, pegou na minha mão, falou, parado na pista, no acostamento. Ela pegou na minha mão e falou assim: amor, continua. Porque com o seu jeito, um dia o mundo virá aqui para nos ver. Então, esse foi o momento que nós pensamos em desistir. Sim, sim. E eu pensei em parar. Foram muitos e muitos ensinamentos, né? A caminhada, os processos, os desertos, lógico, abalam a nossa estrutura humana, né? Mas o Senhor, Ele sempre nos ensinou a confiar nele e a sermos humildes. Passar cada etapa da nossa vida, cada processo que foi necessário. Eu carrego uma frase que a soberba não admite professor, né? E o humilde não. O humilde, ele aprende com o Espírito Santo, aprende com os processos que Deus permite que você passe. E nós tínhamos uma convicção que isso aconteceria. Nós tínhamos a certeza de que nós viveríamos um grande chamado. Queimava no meu coração. Eu, quando ministrava para 5 pessoas, eu falava assim: um dia o mundo virá aqui. Uau! No começo do nosso ministério, nós recebemos uma proposta de um casal de empresários, né? Sim. E esse casal, ele queria comprar a igreja, ser sócio da nossa igreja, digamos assim, como se a igreja fosse um comércio. Vocês têm um potencial incrível. Já estava evoluída nessa época? Não, era pequenininha. Eles chegaram e fizeram uma proposta. Na garaginha. Eles não eram pastores, era na garaginha. Mas eles olharam aquilo e eles viram naquilo uma possibilidade, porque já era forte. Entende o que eu estou falando? O ambiente era difícil, mas o que tinha aqui dentro era maior que o ambiente. Não sei se você entende. Entendo perfeitamente. Isso, sabe que quando você olha para o seu podcast e fala: é muito maior do que isso que eu estou vendo hoje. Era esse sentimento que nós tínhamos. E eles quiseram na época, né, pastor? Eles quiseram na época comprar, digamos assim, patrocinar, ser um sócio da nossa uma igreja. Estrutura maior. Só que dentro eles tinham uma vida que não condiziam com o caráter cristão, né? E na época eu e a pastora oramos, né? Assim, na verdade nem precisou de oração, né? Na verdade nós chegamos à conclusão que não tinha nada a ver com o nosso propósito. O nosso propósito não era só crescer. O nosso propósito era transformar vidas, transformar pessoas. Esse era o desejo do nosso coração. Você acredita que nós tínhamos uma igreja numa rua sem saída, pequena, poucos membros, mas quando a gente estava lá,
Nós olhávamos essa um para o outro e criança falávamos assim, vai que andar. privilégio. E essa criança, Nós somos André, era uma criança muito pastores. conhecida na cidade. Nós somos Ela já escolhidos. tinha Então, 4 anos de isso idade. sempre nos A alegrou. história A dela era escolha de conhecida Deus. porque o sonho Né? da mãe É era um ver criança privilégio andar. carregar a presença do Senhor. Tinha Né? sido E o encaminhada que, para o que ceder, mas entristece sem muito o nosso possibilidade de coração andar, que não é que iria às vezes dar. as pessoas não dão o E verdadeiro eu me lembro que valor quando eu terminei de entregar a àquilo que palavra carrega. profética, a né? mãe chorou. Servir a Deus não é criança um peso. andava Servir a Deus é um do privilégio. mesmo jeito. Né? A escolha subi que no Deus altar. faz quando Quando eu Deus subo fala, no você é altar, eu meu, ouço a voz de eu Deus de tenho um novo. Deus falou chamado em assim, tua vida. ainda não acabou. Isso é um privilégio, Volta você lá poder e fala carregar o isso prazo e poder que a ser um criança vai instrumento andar. de Deus na terra. Você chegou a duvidar na Então hora? isso é o que Mas, queima o assim, nosso coração que até hoje, loucura, nos mantém de pé até Eu não hoje. duvidei, Pensamos em mas desistir assim, muitas vezes. pensando Foram que eu estava muitos começando. problemas, E ali eu muitos estava colocando desertos, todo o mas meu ministério de que estava todos eles o começando em Senhor risco. nos sustentou, nos segurou e aqui estamos. Eu estava sempre pensei colocando muito toda uma na lei do história que estava checkpoint. começando em Não sei risco, se porque você a conhece, criança era conhece. conhecida. A lei Isso do poderia checkpoint é você potencializar celebrar muito bem conquistas. ou potencializar muito mal. Então, entende? por exemplo, Por tem isso que eu falo pessoas no que ministério de estão resultado, começando dependendo hoje, da forma do começando no resultado que ministério, aconteceria naquela eles questão. estão olhando Mas para eu aquilo ouvi que a eles voz de não Deus. têm. E eu Mas como a pastora suando, falou, nós eu olhávamos fui até a pras mãe, nossas eu falei 6 assim, e ovelhas, Deus me falou. E eu às vezes chegava em O prazo casa, que a criança André, eu vai falava andar. assim, nossa, eu sou pastor. E no dia Muito Deus falou grato assim a para mim, Deus para que eu pelas ungisse 6 a criança ovelhas no que final Deus do me culto deu. 7 vezes. E passaram 7 domingos anos diferentes. e eu aprendi sobre isso. Primeiro Chama-se domingo, lei de segundo checkpoint. Eu domingo, ensino sétimo, e muito até o isso. 7º domingo a Celebrar criança ia andar. conquistas ou pequenas conquistas. E eu falei, a Por quê? partir de domingo que Se você vem, não pode celebra trazer o a que você criança, já eu vou ungir. conquistou, o E até inimigo o fala pra 7º você, domingo que eu não ungir, está essa valendo criança vai a andar. pena. Para os nossos Celebra o teu 7 primeiro membros carro. que tinham lá, 10 Celebra membros que esse tinham lá. emprego que ainda não é E a emprego notícia dos se teus espalhou. sonhos, mas celebra essa primeira porta que O Deus profeta, abriu. Por quê? que está O que é a começando, lei de checkpoint? que a igreja dele é Quando, numa garagem, no primeiro dia, Deus terminou não tem todas as recurso coisas. No nenhum. primeiro dia, profetizou que uma e criança no, que é no primeiro dia ele impossível terminou andar, todas as vai coisas. andar. Quando ele terminou, a Bíblia fala assim. E eu me lembro "E que viu a Deus família que ia era com a bom." criança no No primeiro segundo dia, domingo, quando ele terminou, nada. e viu Deus que E aí era teve bom. Sabe o alguma que Deus estava melhora, dizendo? ungia a testinha Não dela, está a perna. concluído ainda. Teve alguma Vai ser só melhora? concluído no sexto. Nenhuma, pastor. Mas eu No vou segundo celebrar domingo. aquilo que eu já fiz. É por isso que o Eu vou milagre, celebrar André, a conquista. Deus de fato, ele pegou Pega você. cada dia, Cara, né? eu Deus imagino falava. como foi pra você, meu. foram de semanas cada que dia. eu orava muito. Via Deus que era bom. Então nós temos que É por isso que ver, o milagre você não vê. coisas boas Mas naquilo ele que tá nós acontecendo. estamos vivendo isso que exatamente nós nesse não momento. precisamos Nós ver temos pra que quê? ver. Porque Quando a gente está falando aqui, tem o milagres inimigo que às estão vezes sendo ele olha gerados na para vida de alguém que está pessoas. começando, alguém que E eu me lembro que no conquista segundo algo, domingo, ele fala assim, ó, tá eu perguntei vendo? para a Muito mamãe, pequeno, falei assim, ungir não ele, tá ungir valendo pra a alguém no pena. final do culto. Então, Falei na pra mamãe verdade, assim, não é o e aí pra ambiente mamãe que e tem que pro papai, mudar. e aí? É o nosso Deu olhar que tem que melhora? mudar. A mamãe Nós falou temos assim, que ver que o que Deus está nenhuma, fazendo é bom pastor. naquele momento. Terceiro domingo, É o diário, né? mesma Dia coisa. após Quarto dia. Dia domingo, após dia. mesma É o coisa. diário, a Quinto gratidão domingo diária. era dia dos E o que pais. acontece com a geração atual? Eu me Porque lembro que hoje em acabou dia o é tão culto, difícil a gente ver as O pai e a pessoas mãe levou a desenvolver criança essa no colinho, a gratidão criança não diária. andava. Por isso que a geração ungi a criança. atual oscila muito. Ungi a perninha, perguntei se houve Desiste. alguma melhora. Por quê? Eles fizeram assim, Porque ó, a geração nenhuma. atual, eles O pai era olham muito muito a questão desconfiado, do o pai fazia Instagram, aquela, das redes aquela- sociais. aquele jeito Uma assim, expressão. Eles aquela olham muito para expressão a de grama do vizinho, desacreditado grama e do que vizinho, ela tava é verde, perdendo mas ela é de tempo lá. plástico. E a Bom, nossa enfim, eles foram vida, embora para ela é casa, real. eu também fui embora para minha A casa. nossa vida Cheguei, tem os eu morava em Portugal, processos. um pouco mais E a tarde, geração em casa, atual, qual é o depois da problema da meia-noite. geração atual? Ela quer Quando eu na verdade, eu chego na minha facilidade. casa, E ministério e promessa. a pastora Ministério está e preparando a promessa janta, tem muitas não ligações é dessa facilidade. Na E verdade, essa família, ele sempre ela prometeu uma começa cruz. a- Então não existe a facilidade pastora no atende o ministério e telefone promessa. e a família inteira Ele não gritando. falou que seria fácil. E a pastora Mas não ele deixou entendia uma o que estava palavra. acontecendo, Eu porque estarei com era você muita gente em gritando e todos os gritando e momentos que comemorando e você passar. comemorando. E isso nos basta. Deu para ver no Quando nós fundo olhamos assim, para quando isso, nós ela entendemos gritava assim, assim, olha, ele não falou que pastora, vai ser fácil. ele está andando. Mas, e depois que você vive o processo, você vai E falar aí assim, o que aconteceu? ainda bem que não foi A fácil. mãe chegava, Uau. deixava Porque eu o me menino tornei na uma sala, pessoa no melhor. colchãozinho. A dificuldade foi preparar a ela comida. me tornou uma O pessoa. portão ficou aberto. pessoa melhor. Quando foi Os preparar a desafios. comida, Daniel era um, foi pegar a antes criança da para cova. jantar. A Depois criança da não cova, estava no colchãozinho. ele era Achou que outro. alguém tinha entrado, pegado Todos a
crianças grandes homens começaram de a Deus, procurar depois do acionar os processo, vizinhos. eles se tornaram Foi pessoas procurar dentro da maiores, casa. ou pessoas A melhores. criança estava brincando no Uau, quarto. agora olhou nós pra temos mãe então. E Ó, acredite, tem uma Ó, frase que eu falando, falo porque assim, eu sei que deixa você eu tem botar fé aqui pra pra- isso. Conta A aí. criança correu Propósito. até a mãe e abraçou a mamãe. Sem processo, não foi Deus E aí que te o deu. ministério ficou conhecido na cidade de Saulo. Se Deus te deu um Como? propósito, tem o processo. Eu achava que esse Isso procedimento serve dos pra 7 tudo. Pra domingos, tudo. que se chama 7 unções, Seja pro é um empresário, porque procedimento existem espiritual. empresários que têm propósito. A empresa dele Eu é uma achava que empresa esse de Deus. procedimento era Foi para a Deus que vida deu a dessa empresa. criança Entende especificamente. isso ou não?
Eu falo uma frase, Mas eu o falo que assim, que aconteceu? tem pastor, No outro domingo, quando quando espalhou a chegar no notícia de céu, tudo Deus isso, abre o livro da vida, começou a ele vai chegar falar pessoas assim, enfermas. mas eu fui E pastor de elas falavam 50 assim, membros. Deus vai eu falar, queria não, fazer não, as não, 7 não. unções. Você tinha que ser empresário. Você Nos ia deu um insight. cuidar de 7 mil unções. ministérios. É isso. As suas Eu vou ofertas ungir, iam gerar pessoas E que até iam hoje ganhar eu 1 faço milhão de isso. almas. Todos os enfermos hoje é de forma E tem, coletiva, mas era tem individual. pastores Eu vou que vão ungir chegar todos no, os ou melhor, tem enfermos. Empresários. que vão chegar no céu. Domingos. Por quê? Eles vão falar assim, Senhor, eu Procedimentos abençoei, espirituais eu que deram dizimei, certo, isso é importante. eu mantive 2 igrejas. Reproduzidos, Deus vai falar, não, eles você tinha que vão ter dar sido o mesmo pastor. resultado. A tua A mulher palavra do ia ser fluxo tão de sangue, a poderosa que multidão você ia fazia ganhar o quê? 100 mil almas. A multidão Então apertava. nós temos que entender o Jesus o falou assim, propósito. alguém O propósito tocou, é tudo que alguém Deus tocou nos ali na hora. entrega. Porque O de mim saiu propósito sem virtude. processo, sem A processo. mulher que tocou não é Deus foi que dá. curada. O problema Quem é que ele dá o apertava não foi propósito, curada. mas ele Se não você pegar conta o alguns processo. textos à frente, Porque alguns se ele contar o capítulos à processo, nós só frente, vamos falar uma frase. olha o que a Bíblia Aparta diz. de mim. A Bíblia vai dizer Sim. assim. E a multidão E isso seguia é interessante Jesus. porque Não para a gente apertar, percebe mas que para isso, tocar na vocês orla estão do falando teu sobre manto. a vida de E vocês. todos isso a que gente tocavam enxerga eram na trajetória, na curados. história, Porque no início é um de procedimento vocês. espiritual. E pegando por esse Ele ponto, reproduzido, deu qual- certo. Nesse processo E aí nós aí começamos a de fazer 12 as 7 anos, unções. nesse processo E a de partir daí, então, o nós início temos que a- outras pessoas olhavam Estourou. e talvez pensavam, Aí "Nossa, estourou. será que vai dar Aí bom? o segundo Será que grande isso vai milagre, dar na certo?" sequência, E vocês chegou a criança continuaram. surda e muda. Quais foram os maiores Mesma coisa. desafios Vai- que vocês vai ouvir enfrentaram ao de longo desses nascença. anos? De nascença. Vai, isso já teve muitos casos de cura, assim. E tudo que eu falo é com vídeo comprovado. Esse vídeo Eu até tem acredito os que as antigos. nossas renúncias, que E foram aí muitas. eu olhei pra mãe e falei Eu assim, acredito que o ela maior vai desafio ouvir do e vai propósito falar. Essa pessoa é como sempre ligava nós pra gente no mesmos. passado, né? Sim. Porque Ela vai ouvir e vai falar. Eu ungi 7 quem vai viver a domingos, promessa vai ter que o mudar médico muito. não acreditou Entendeu? no que via. Deus E vai aí começou fazer um vaso. Pra cidade, pra local. Vai sempre estar em Aí processo de começou a evolução. nossa história. Então o de maior crescimento desafio na cidade. é você Agora, falando deixar o sobre oleiro esse colocar a mão em dom você da revelação, e, sobre como Deus te como eu já vi algumas Como pessoas você falar assim, desenvolveu, não pastor, reclame. esse dom? Entende? Então o maior O meu desafio, dom, na verdade, o maior desafio que ele eu não é acredito só revelação. dentro de Eu costumo dizer dentro que de o um meu dom é a ministério conclusão. não é financeiro. isso é que faz um profeta O maior diferenciado. desafio mesmo, O que é um profeta diferenciado? Vai ser curado a sua e a mudança. pessoa é porque curada. você vai Por precisar exemplo, se se você pegar os transformar em nossos outra vídeos, pessoa. Em uma Eu pessoa vejo alguém com diferenciada. câncer, eu falo assim, olha, Porque eu vejo um câncer Aquele no que estômago começa ou em algum não lugar, vai ser o mesmo de lá da faça os frente, não vai exames. ter como. porque Vai ser Deus uma me evolução. falou que você Deus está vai curado. fazendo- Ou seja, eu vi Deus o vai câncer, fazendo em nós upgrades. eu mandei refazer os exames. Eu estava brincando esses dias Qual é no o software, né? objetivo Eu falei do meu assim que ministério? tem Gerar pessoas que é conclusão. Windows. Nas 5 áreas É da vida. legal com todo mundo, ok? todo mundo gosta, Familiar, só que ele trava. sentimental, Tem saúde, gente que é iOS. espiritual Ele e não aceita financeiro. qualquer tipo de pessoa. Gerar resultado E nessas por áreas. isso ele não trava. Como Por quê? que o dom Porque foi ele não vai com a aprimorado? cabeça Com dos 6 outros, anos ele eu tem que seguir recebi o esse dom próprio. de Deus. Ele não trava, legal. Então eu acredito Deus que é ele isso. foi, Eu acredito que a nossa própria me mudança, né? lapidando. O maior desafio. Isso, pastor. Sim, Por quê? sim, nossa A entrega, voz de né? Deus, Eu creio perguntam pra que mim assim, André, como é a nós voz de dizemos, Deus? Você já quando parou pra- quando você dissemos já- quando um eu falei sim que eu para ouço Deus, a talvez gente você estava pensou assim, consciente mas como que Deus de fala? tudo que a gente viveria A e voz de deixaria Deus de viver não é a voz, por também exemplo, por conta de um grossa, como a chamado. do Cid Mas Moreira, não assim, tem nada a ver. foi uma escolha nossa. Então, por Eu te muitos conheci e agora há muitos pouco tempo. anos, Mas nós não se nós sabíamos o que tivermos era uma passeio, intimidade nós não e você sabíamos me o que ligar, era férias. eu Por não quê? sei nem Porque olhar nós pra você, demos pela tua voz, eu vou tudo. falar assim, Porque, Renunciaram sim, de fato. porque um clamor A voz de sempre Deus gritando não no posso nosso dar pra coração explicar, por mais é de uma voz que eu Deus. conheço porque Teve uma época eu na nossa ouço vida que desde Deus os começou a 6 nos anos. honrar À medida que financeiramente. fui Eu trabalhava, amadurecendo, né? à medida que eu fui gerando Secularmente, repertório, pastor também. né, E pessoal, Deus começou a Deus trazer foi muita falando mais honra, coisas muita comigo, conquista. E nós falamos assim: à Deus, nós medida somos que eu fui gratos, acreditando mas mais, ainda não é isso. Uau. Porque Deus nós falou pra queríamos Marcos filmar, viver assim ou não? essa Ele expansão, poderia não ter né, esse acreditado. Deus alcance, falou pra que eu falasse pro vidas, menino, almas. É, nós falamos assim pra Eu poderia Deus, ter falado, não, assim, isso é muito pra mim, vai Deus, colocar meu você não tá ministério em xeque. entendendo. Exatamente. A gente não Isso quer o vai dinheiro. gerando intimidade, vai Entende? gerando uma grande Nessa aliança. época, começo de Então, ministério, o o dom pastor vai ainda sendo trabalhava, lapidado. eu Ou trabalhava. seja, Deus ele te prepara. Nós queremos Então, Te ele prepara. usa você, ser você usados, obedece, nós queremos aquilo que a tem expansão, uma nós visão, e é queremos como se Deus te viver falasse, tudo você tá isso, vendo que entende ou Deus não? usando? Exatamente. Então, E aí, o que acontece? Quando você muito lindo crê, a Deus vai forma que falando Deus mais. fez nesses anos. Por né? exemplo, a minha avó,
avó, quando eu era extraordinário. criança, Sempre, minha avó, sempre ela faleceu buscaram agora, mas a minha assim, avó cara, me levava o no que mais colo, importa não é a questão para as pessoas que financeira, moravam o que mais próximas, eu era importa uma criancinha, é o para que eu que impusesse vocês as mãos, sempre orasse, tiveram revelasse, dentro de vocês. e muitas que é o pessoas chamado. chamadas. Mas isso é. Então é desde realmente o que mais criança. Então importa, esse dom sempre será. Isso é como todo incrível, dom. pastor, porque a gente pessoa percebe toca, então toca, que toca, o toca. Ministério Maranata, Um nós dia estamos ela vai aqui
ser um grande músico. desvendando e Só que andando nesse tempo a questão do dom e descobrindo de que o revelação, ministério você tem que ter Maranata, a ele intimidade com começou Deus. maior do que Tudo parecia. mudou também no meu ministério Então, depois que eu maior do entrei que a primeira vez no mundo parecia espiritual. Depois aquela eu falo sobre garagem, isso. Se puder era a falar, se promessa, não der era tempo, os tudo planos bem. de Não, Deus. pode falar, fica à vontade. Mas isso daí não sei se o pessoal que Algumas vai ouvir pessoas acredita acreditam nada. Inclusive, já teve alguém que chegou assim em vocês e tipo, vocês estão doidos? A primeira vocês vez que eu estão entrei no em mundo garagem. espiritual, Muitos. Até pastores, na lembra? cidade, na cidade, eu recebi Os um pastores procedimento batiam na minha espiritual costa e de falavam Deus, assim, ó, quando o nosso ministério era um ministério comum, você é um anjo sonhador. apareceu na sala da minha Empolgado. casa, você é empolgado, E me quando eu passou falava que ia algumas trazer estratégias. Eu tive um casal de empresários também, desde esse começo da minha pelo vida profético, a gente falou atraiu alguns segredos, pessoas, né? Esses segredos eu não vou partilhar aqui, porque vai para um livro, todos os nichos, né? Mas a primeira E o que vez que que, acontece? eu entrei no Eu mundo tive um espiritual, casal, bem no inclusive, começo também, nós vamos escrever um livro eles sobre se isso, né? encantaram com a nossa pregação. Eu estava na casa, Na época eu mas fazia chegou um visita dia que ao o filho dele estava muito desconfortável porque nós não tínhamos a estrutura necessária. A igreja Eu não fui tinha visitar um estrutura, casal era que uma brigava garagem, muito mesmo. uma garagem. Eles Não tinha brigavam lugar para se demais. classificar. Eles viviam muito tendo simples. muitos problemas de E relacionamento o som era entre muito eles, simples, era tudo muito simples. e muitos problemas E esse financeiros. casal, no final do culto, eles chegaram para Eu mim me e lembro que falaram nós assim, estávamos na mesa, pastor, deixa eu falar com todos você. sentados, Nós queríamos conversando ficar aqui, normalmente. mas nós não vamos. Eu não Por quê? estava assim em oração. Você fala que você... Estava tudo normal. Vai ser grande. Eu me lembro que eu senti uma mão que bateu na minha costa. Mas o que eu bateu na minha costa, a mão, eu olhei para trás, eu achei que tinha caído algum bicho, eu tive a sensação. A sua igreja de um não tem bicho algo caindo estrutura em mim para receber o meu filho. E quando eu olhei para E não tem estrutura para para eles, receber uma família eles como a ficaram minha. assim, Eles foram paralisados, embora, eu fechei se os movendo olhos, bem comecei a chorar. lentamente. A pastora estava sentada E aqui, aconteceu algo muito se sobrenatural movia esse dia, bem eu vou te contar. lentamente. E nesse dia Eu comecei a subi sair na do meu tesouraria corpo. para falar com a Comecei a sair do meu Geni, que ela se corpo. tornou pastora E eu comecei a do nosso andar ministério. em A sentido garaginha, né? a parede da casa, Nossa ao pé direito da mãezinha casa. cuidou da gente Comecei todos esses anos, a né? me Era mover dona da sentido ao pé Dona da direito. garagem. Só Nesse que dia eu dentro subi de mim, pra eu falar com olhava ela a mesa na sala dela e eu olhava a parede. Quando eu subi chorando, e dentro de mim eu chorava veio muito algo. com ela, e quando Eu nunca tinha entrado no mundo eu subi espiritual, mas veio chorando, algo. Eu falei assim: ela estava rindo. eu sei que tem alguma coisa E ela acontecendo pegou, atrás das falou assim, paredes. "O que foi, meu pastor?" Eu quero Eu falei saber assim, o que "Jenny, tem por detrás o das casal acabou paredes. de falar que a E eu gente comecei não a, tem estrutura a ter coragem pra e receber andar, pessoas como eles. andar. Eu atravessei Nós a parede da somos só casa. sonhadores só. Que nunca Quando vai eu acontecer atravessei a isso, parede da algum vir casa, aqui, eu caí no que a mundo igreja não tem espiritual. condições de receber pessoas como Um plano ele, espiritual, e um reino um filho espiritual, como dele, não tem. onde É uma existem igreja muito anjos simples, e né? demônios. E lá quando eu pude ver o terminei de falar, demônio ela que começou a rir. atuava. Isso eu estou falando porque E você crê, porque é muito ela sério. abriu isso. um envelope de Eu pude oferta. ver o demônio que Ela atuava tirou um contra cheque. aquela Foi família. o primeiro valor alto que eu recebi. E aquele de dia eu pude repreender o Ela falou assim, demônio que "Pastor, lutava contra aquela se é a família. estrutura que você precisa." Nisso, a Deus filha dele mandou veio e me recursos. abraçou, né, pastor? Foi o primeiro Eu voltei, valor, mas eu tinha repreendido o demônio, eu assim, voltei. considerável E eles, o que aconteceu? pra nossa O que realidade aconteceu da muita época, coisa nesse dia, que não eu dá pra recebi, falar mas tudo, foi uma né? resposta imediata. Mas lá embaixo, eu voltei, o que aconteceu, lá embaixo aconteceu no salão da igreja, foi a primeira sensação, o diabo usou experiência que eu pessoas. tive entrando no mundo espiritual. E lá em cima, Acredite com ela, você Deus ou já não, tá falando isso assim, deve eu já fazer trouxe o recurso que quase você 10 precisa. anos. Então foi uma experiência Depois assim, desse muito dia, forte com Deus, muito forte. A vida mesmo. dessa família Deus não permitiu passar um mudou tempo que talvez de uma passasse forma um tempo radical. você Como poderia é a se vida dessa abater família? muito com o que Eles você têm um acabou de casamento ouvir. consolidado, não Por isso brigam. que Eles nós foram falamos assim, Deus exaltados conhece a nossa financeiramente. Exaltados estrutura. depois deste Tanto dia, o porque tem marido respostas quanto a na nossa esposa. vida que Deus vai dar muito rápido. Por quê? Agora, tem Existem resposta demônios nossa que agem na Deus vida de vai demorar. pessoas. Certo. Como que você Aí tem o segredo resultado? do que Como eu que falei um no grande começo, médico tem não resultado? parar. Eu acredito Ele que essa age resposta exatamente não foi pra na mim. causa, não no efeito. Deus não deu essa resposta para que Eu aprendi no mundo espiritual com medo de eu agir parar de na pastorear, causa de alguns porque isso é um chamado, problemas. eu amo isso. Ou seja, Mas Deus falou assim, eu fui ninguém vai contra roubar o sonho que eu demônio coloquei no específico coração dele. que Porque lutava aquela palavra contra poderia roubar aquela meu pessoa, sonho de nós entendeu? sermos grandes. Foi a minha sermos primeira experiência. Eu conhecidos, saí de lá, que aquele a nossa dia eu falei imagem ia chegar no Brasil, ia chegar no pra pastora assim, eu falei, acredito que chamava Deus de Vica, né? ali ele Falei, falou, Vica, não, eu vou fazer. eu tive uma experiência E de hoje. imediato Ela falou assim, ele amor, fez. ela E foi a assim, primeira, André, ela falava não assim, tinha você como. tá pálido, o que Se aconteceu você olhar na para as mesa? pessoas que tinham na Conta igreja, pra mim o que aconteceu na não mesa. tinha como alguém Você ofertar ficou aquilo. pálido, sumiu, saiu Foi de Deus lá. que mandou. Assim, Entendeu o que eu quis dizer para você? Não fisicamente, Aquilo foi o né? Ela próprio não Deus viu que eu, falou. mas ela me viu estou preparando saindo como a história. pessoa dali. Ele paralisou. Você Paralisei. acreditou e viveu. Eu falei assim, Acreditei. eu tive uma experiência hoje Só incrível. vai viver quem acredita. Eu entrei numa outra dimensão. Agora, pastora,
Eu comecei a pesquisar na internet, pesquisar, eu falei como assim, alguém deve ter é entrado, porque eu queria pra trocar você informação sobre ao isso. lado do alguém pastor. Deve ter sido Pra saber, desafiador eu- pra você. Na época eu não de encontrei não ninguém. deixar esse homem parar. E aí Porque a gente sabe eu que a aprendi mulher ela tem uma grande a importância.
E Em eu fico alguns imaginando ele momentos, recebendo tantas afrontas assim, pô, algumas mas a causas igreja é só uma, específicas tá na por detrás garagem, é o das começo paredes, ele já tá sendo que afrontado vai ser desse inclusive nível. o nome do meu Como que livro, você vai se chamar recebia assim, Por essas Detrás das afrontas? Como Paredes. você O que lidava acontece nesses dentro do momentos mundo para espiritual. orientar o Eu seu entro esposo? no plano espiritual. Olha, Eu sei que você é uma pessoa de fé, por sempre isso foi- e as pessoas estão nos foi assistindo. Eu sei que visível o talvez amor que eu muitas tenho pessoas por vão ele. criticar isso, mas Quando isso é real. Eu tive eu agora uma encontrei pela experiência primeira vez, com um rapaz, eu não tive dúvida, eu falei, que um é senhor ele. empresário que eu cuido É ele. diretamente, E depois que morreu Deus por nos 13 minutos. conectou em um Ele morreu por ambiente 13 onde ele minutos, estava, eu foi também entubado na estava. UTI. E O médico falou assim pra ele, Ai, quando eu a conheci. você vai contar? sério? Ele se recuperar. Nossa, gente, isso aqui é informação Ele vai ficar específica com do Deus. Youngcast, meu. Eu entrei no mundo Eu sempre espiritual amei pela vida Jesus dele. com toda a força do meu ser. A mulher dele me ligou Eu por chamada amo a de vídeo, ele Deus de uma estava na maneira UTI, entubado, louca. não, Eu amo mesmo totalmente o em Senhor. coma, O Senhor Jesus, sem ele possibilidade de mudou voltar. a minha vida. O médico falou que Ele é a razão da minha vida. ficaria com vários traumas Mas quando eu olhei neurológicos. pro Eu comecei a Roberto, na época que orar, não eu era peguei e falei pastor, assim hoje pra meu esposa profeta, dele, coloca a mão na testa eu dele. senti que Eu entrei no mundo era espiritual, ele. repreendi o demônio correto E de como morte. Deus foi nos acessei a mente unindo, dele. como Quando eu Deus voltei, foi eu falei fazendo pra com que esposa as no nossas telefone, eu falei histórias assim, se a pastora do meu lado. encontrassem, Eu falei porque assim, eu gostava do que ele nós gostava. sopramos em você. Né? Eu era Através de católica Deus, e ele um tinha sopro uma de vida promessa, na ele volta, era fez assim dentro da UTI. evangélico, Abriu o olho, mas voltou, a enfermeira as começou a nossas chorar, a família metas de começou a chorar, vida eu comecei a eram chorar. as mesmas. Isso daí, Até E- nossas foi metas tão de forte, vida, né, cara? que- ele Era voltou. Jesus. na Era UTI. Jesus, era o reino. Só que ela queria Isso ser daí freira. Era impossível. Entendi. Todo mundo começou a Ela chorar. queria ser freira. Ele e voltou, eu ele abriu o olho, voltou, amava começou Cristo a falar de uma forma desentubaram ele. extravagante também. No outro dia, Mas ele já nunca estava pensou em no ser quarto. No outro dia, ele já estava com alta em casa. Na verdade, Algo assim, eu entrei sobrenatural, quando eu porque entrei, eu comecei a Eu apresentar Jesus repreendi para ela, o demônio católica, e muito ele teve uma católica, experiência. E Bom, você eu quer comecei a falar? apresentar de uma Fala. forma. E ele teve uma Todo mundo tem que experiência. apresentar com muito respeito. Quando ele ficou ruim, ao que ela acreditava. eu fiz um Mas procedimento uma frase pra que eu no mundo falei pra espiritual ela pela vida dele. Foi a seguinte, eu falei assim, e Existem águas mais dentro do mundo profundas espiritual que eu você falava tá pra vendo ele hoje. assim que E eu ele me não iria permiti morrer. viver. Eu falava me assim, permiti é uma abrir pessoa que eu gosto muito, pra sabe? esse novo Eu falava assim tempo, que ele né? tinha profeta. E todas as O vezes empresário que chegou a numa afronta situação muito vem, difícil, porque elas nós vêm também. oramos e Deus levantou o escolhido, ele. o Eu falava escolhido assim, você não genuíno vai morrer, você mesmo, tem profeta. ele vai ser Quando ele voltou, eu fui afrontado. visitar ele na casa ele vai dele. receber, né, o Ele falava peso assim, das "Você esteve pedradas. comigo Isso é um enquanto eu processo morri." Eu natural falei, "Estive." do escolhido. E Ele todas falou as vezes assim, que isso "Você acontece, pegava na minha mão, eu falo, andava Senhor, comigo é pelo Senhor falava assim, e pela nossa história. Eu não falei pra Eu você que eu era acredito em profeta. história. Você não morre. Eu acredito que livro que daquilo vale a também, pena ó, ser que lido aconteceu. é livro que tem história. Lá de São Vicente? São Vicente foi. Exemplos que valem a pena Não ser teve as enchentes de seguidos. São Vicente são lá? Foi exemplos São que têm Vicente lá na história. Baixada? Então, Foi isso, né? Eu luto pelo meu amor por Deus e pela quando nossa ele história. praticamente eu morreu, acredito no que eu vivo, assim, aquilo 100%. aconteceu 3 dias Eu depois e ele acredito ficou em no coma. pastor 100%, porque Ele falava, eu conheço ele não o coração sabia, dele. não acessou Tem reportagem, nada. Sim. E ele falava assim, aqui vai um e você me conselho, levou né? Qual é o naquilo que conselho? aconteceu lá. Existem uma tragédia que aconteceu no Brasil. Às vezes o esposo, E você falava assim, ouve ó, mais a mulher eles do que a aqui Deus. se foram, por exemplo, mas o Senhor não morre. Adão ouviu Eva. isso ele relata, Sansão, isso ouviu daí que eu tô Dalila. falando, eu não sou itinerante. Existem Entendeu? mulheres Ficar brincando que com a fé tiram de homens ninguém. do propósito. Isso que eu tô falando. Existem mulheres relatado por que vídeo, colocam por homens pessoas, homens por dentro do testemunhos. propósito. Não, e eu Ok? acredito, cara, Então, a mulher, ela assim, tem o mundo um papel espiritual, fundamental ele existe, naquilo ele que ela é real. fala sobre um O homem. mundo espiritual, ele Como eu de falei, fato, ele Adão, é real, ele Ele existe. ouviu Eva. É tanto que Ele não ouviu a Deus. a gente tem, por exemplo, E Sansão a nossa luta não é ouviu contra a carne nem Dalila. contra o Ele sangue, também não mas ouviu a contra Deus. as hostes da Aquilo que maldade. Deus E falou, eu deixou, aprendi- ficou para ele e eu irrelevante. aprendi a Então entrar a no mundo importância espiritual, da mulher entrar ser sábia no mundo mesmo, para é edificar atrás das realmente paredes. lá. Uma grande E mulher já era um e grande lutar homem. contra os demônios Não tem como. corretos, contra o demônio correto que Isso é luta muito contra as importante, pessoas. Ou seja, a mulher procura atacar realmente a causa. né? Qual é o demônio que Mulher está ser lutando sábia, contra essa procurar pessoa? essa capacitação divina. Qual é o nível A dele? pastora Quem foi ele é? fundamental na minha vida. Atacar sempre muito efetivamente a fundamental. causa. É por isso Foi quem foi te dando tantos forças aí no início. resultados que eu Choravam, tenho choraram no muito ministério, porque juntos, né? além Chorávamos de, muito de, juntos. de eu entrar no mundo espiritual, eu tenho a questão da visão aberta. Falar hoje do choro lá espiritualmente. atrás, né? Então, geralmente, quando eu já repreendo passou os é mais demônios fácil, né? que estão Mas, atuando contra aquela na pessoa. verdade, Mas depois que eu entrei no mundo espiritual a primeira vez, a experiência que eu tive eu nessa tenho uma casa, frase, sabe? que É um pensamento
radicalmente. Eu acho que o choro é um antes e depois. Por quê?
Eu acho que eu acredito que esse lugar que eu entrei, poucas pessoas no mundo entraram. Nós crescemos só chorando. Muito forte, é sobrenatural. Então, o choro ele também traz um crescimento muito forte. E assim, existia um demônio que ele estava. É triste dizer, mas para quem está começando aí, cheio de expectativa, um dia você vai chorar. Espiritual, você luta contra esse demônio, você dá palavras para que esse demônio pode seja durar uma noite espiritual, ou você volta e faz uma oração. Não, no mundo espiritual. Sim. E esse amanhecer, tudo que acontece na nossa vida é primeiro no plano espiritual. Sim. O choro é necessário. Tem coisas que não foram liberadas para você, por quê? Porque não foram liberadas no plano espiritual. Ali a Lembra comunidade de Daniel? Maranata, No meio do caminho. Está na garagem. O que aconteceu? Naquela humilde garagem. O príncipe da Pérsia. Acontece algo extraordinário. Então o que acontece? Ou seja, aquela guerra não foi no plano físico. Tinha uma resposta. Eu quero fazer com que essa igreja Só que a resposta não chegou por quê? Porque não conseguiu sair do mundo espiritual. Então, na época nós fazíamos rádio. Depois disso, o que eu aprendi? Na rádio era muito intenso também. As pessoas ligavam e eu revelava repreender situações. Enfermidades, pessoas eram curadas. Resumidamente falando. E geralmente a visão que as pessoas tinham do meu ministério por fazer a rádio com uma intensidade muito grande, que era um ministério muito grande também. Que nós éramos mais velhos. Entende? As pessoas quando chegavam na igreja falavam, você é o pastor da rádio? Aí, mas não contente, eles falavam, mas é o pastor presidente? Eu lembro que um dia eu fui no monte com um pastor. Aí, logo no começo eu ainda estava na garaginha e eu não conhecia os montes de Salto. E uma pessoa falou assim, tem um pastor que vai no monte. Eu falei, pede para ele nos levar no monte, que eu não conheço os montes. Ele depois desse dia, ele falou para mim, da criança parada, qual igreja você é? E o pastor falando, essa criança que não andava, falando, e houve esse milagre. Ele estava bem ativo falando. Ele falou, qual igreja você é? Eu falei, Maranata. Ela continuou na garagem? Ele falou, continuou, mas a garagem Maranata, eu gosto muito do pastor presidente da Maranata, eu amo muito ele. Eu ouço ele o tempo todo, sentado com cadeira na calçada. Prazer. Pastor presidente da comunidade Maranata. Um pouco maior. Ele assustou. Ele assustou porque e eu lembro que quando eu cheguei nesse salão, quando a pessoa vê algo, a gente vai ficar muito tempo. Ouvia, na verdade, algo assim como no primeiro fazia, já super imaginava que nós fôssemos mais velhos, né? E a gente tá falando de 12 anos atrás. Deus começou a fazer muito milagre. Era isso que acontecia. E a notícia também. E nós fazíamos um programa de rádio, aconteceu algo que trouxe muito resultado. Chegou uma família com uma criança paralítica. E aí Deus começou a fazer. Depois disso, nós fomos para o local onde é hoje a igreja. E eu me lembro que para nossa realidade era gigante. Eu estava com o microfone na mão, mas eu decidi ali dar um passo. E Deus falou assim: vai até essa mãe. E fala que a criança vai andar. Porque tendo é fácil você romper. E eu peguei, ouvi a voz de Deus assim, porque eu não sinto fé. Eu não sinto Deus falando comigo. Entendi que Deus estava falando comigo. Eu ouço Deus falando comigo. E nós iríamos dar esse passo de fé para por isso que eu tenho certeza maior que hoje é um Maranata e depois quebramos a parede e ficou maior. Na verdade era um salão apenas, era metade, né? Era um salão e depois nós alugamos o salão do lado, quebramos a parede e ampliamos a igreja. Hoje lá no salão Deus está dizendo para você cabem quantas pessoas? Que essa criança qual vai a média andar. De público? E essa criança, André, era uma criança muito conhecida na cidade. 700, ela já tinha 4 anos de idade. Nós fazemos 3 cursos. A história dela era conhecida porque o sonho da mãe era ver a criança andar. A criança tinha sido encaminhada para ACD, mas sem possibilidade de andar, que não iria andar. E eu me lembro que quando eu terminei de entregar a palavra profética, a mãe chorou, a criança não andava, do mesmo jeito. Eu subi no altar. Quando eu subo no altar, eu ouço a voz de Deus de novo. Deus falou assim, ainda não acabou. Volta lá e fala o prazo. Igreja, que a criança vai andar. Vida pessoal de vocês. Então, você chegou a duvidar na hora? Tipo, durante 10 anos, praticamente, a gente não teve. Eu não duvidei. Pessoal, né? Mas assim, pensando domingo, que eu estava começando. Sábado e domingo, na verdade. E ali eu estava colocando todo o meu ministério que estava começando em risco. Louvor, nós participávamos de tudo. A igreja não tinha isso, estava colocando toda uma história que estava começando em risco, porque a criança era conhecida. Durante 10 anos. Isso poderia potencializar muito bem ou potencializar muito mal. Entende? Eu fiz a minha primeira viagem, a primeira vez que eu me ausentei, dependendo da forma do 15 dias, em férias, depois de 12 mas eu ouvia de férias, em férias, depois de 12 anos, ano passado 11 anos, assim, e Deus me falou, ano passado 12 anos, o prazo que eu fiquei 15 dias fora da igreja. E no dia Deus falou assim para mim, para que eu ungisse a criança. Nós estamos falando de 12 anos intensos, vocês 7 domingos diferentes. Sempre. Primeiro domingo, segundo domingo, e até o 7º domingo a criança ia andar.
A gente foi para Israel. A gente foi para Israel. A gente foi para Israel. E até o 7º domingo que eu ungi, essa criança vai andar. Para os nossos 7 membros que tinham lá, 10 membros que tinham lá. E a notícia se espalhou na igreja, entendeu? Faz parte. O profeta, que está começando, que a igreja dele é numa garagem. Essa questão de é a nossa tá no vida, DNA, não tem né? recurso Tá nenhum. Viagens curtas. Profetizou sempre para estar na igreja. Que uma criança que é impossível andar. Agora, a gente vai sabe andar. Que a comunidade E eu me lembro Maranata, que a ela família é ia com a grande criança não no só primeiro quesito domingo. Igreja, Nada. não só no quesito E aí teve alguma melhora, ungia a testinha dela, a perna. Teve alguma melhora? Ela também é muito potente. O segundo domingo. No social. É por isso que o milagre, André. Deus de fato, ele pegou você e falou, cara, eu imaginando como foi pra você, meu. Foram semanas que eu orava muito. Social, é por isso que o milagre você não vê. Mas ele está acontecendo. Na verdade, o trabalho social começou na garagem, né? Enquanto a gente está falando aqui, tem milagres que estão se movendo em prol do próximo também. E eu me lembro que no segundo domingo, carentes, eu perguntei para a mamãe, falei assim, ungi a perninha no final do culto. Compra aqui, falei para a mamãe assim, e aí para a mamãe e para o papai, e aí? Trocando um pneu de carro. Buscando ovelhas. Eu tenho ovelhas que congregam comigo até hoje. Terceiro domingo eu buscava de carro. Mesma coisa. Quarto domingo, praticamente. Mesma coisa. Quinto domingo era de 13 anos comigo. Eu me lembro que acabou o culto de carro. O pai e a mãe levou a criança. Eu me lembro que na época os crentes mais antigos eles falavam assim, pastor, não faz isso não. Eu ungi a criança, não vai buscar ele. Ungi a perninha, perguntei se houve alguma melhora. É a nossa paixão, eles fizeram assim, ó. E o que aconteceu, André? O pai era muito desconfiado, o pai fazia o restaurante aquela jeito assim, aquela expressão de desacreditado e que estava perdendo tempo lá. De rua. Bom, enfim, eles foram embora para casa e eu também fui embora para minha casa. Quando eu montei o restaurante, nós não tínhamos também condição. Casa, depois da meia-noite. Porque eu fico pensando assim, na verdade, eu chego na minha casa, ou quem está nos ouvindo, que tem um ministério, está preparando a janta, esperar ter a condição, não vai acontecer. E essa família, ela... Porque Deus não vai te dar condições, Ele vai te dar uma missão e ponto final. A pastora atende o telefone e dentro da missão Ele vai trazer a condição. E a pastora não entendia o que estava acontecendo, porque era muita gente gritando e comemorando e comemorando. Deu para ver no fundo assim, quando ela gritava de salto, pastora, ele está andando. Nós íamos tomar um café da tarde. E um pastor pegou a palavra e falou assim, vamos orar. A mãe chegava, deixava o menino na sala. E aquele pastor fez uma oração linda. E a mãe foi preparar a comida. O portão ficou aberto. Quando foi preparar a comida, foi pegar a criança. Deus que o Senhor cuide dos moradores de rua. Estava no colchãozinho. De quem não tem. Achou que alguém tinha entrado pegando a criança, começaram a cuidar dos moradores de rua. Deus falou assim para mim. Eu ouvi Deus. Foi procurar dentro da casa. Eu não senti. A criança estava brincando no quarto, olhou para a mãe. Eu acredito por aquilo que eu ouço, porque eu sei que você tem fé para isso. Deus falando assim. A criança correu até a mamãe e abraçou a mamãe aquele dia. Meu Deus. Eu falei assim, como? E aí ele falou assim, já tem conhecido na cidade de Salto. Como? Eu preciso de algumas pessoas. Eu achava que esse procedimento que coloque essa oração chama 7 unções, que faça essa oração espiritual. Eu falei, eu achava que esse procedimento era para a vida dessa criança especificamente. De Deus. Mas o que aconteceu? E aí eu cheguei para a pastora, quando espalhou a notícia de tudo isso, não é como hoje, as pessoas começou a chegar pessoas enfermas na internet, e elas falavam assim, a casa que nós moramos, eu queria fazer as 7 unções. Alguns criticam o nosso carro que nós temos hoje. Mas eu estou falando num momento que a gente não tinha 7 unções. É isso. Nós estávamos investindo tudo na igreja. E até hoje eu faço isso. Todos os enfermos hoje de forma coletiva, mas fazer individual. Eu vou ungir todos os enfermos. Eu me lembro que eu cheguei para a pastora domingos. Na época, para a pastora Viviane. Procedimentos assim, espirituais que deram certo, isso é importante. Eu recebi uma palavra de Deus. Reproduzidos. Hoje, eles vão dar o mesmo resultado. Ela falou o quê? A mulher do fluxo de sangue, a multidão fazia o quê? A multidão apertava de rua. Jesus falou assim, alguém eu cheguei a uma conclusão que a marmita todo mundo já dava. Porque de mim saiu virtude. Assim, no sentido, a mulher que tocou, eu queria fazer um trabalho mais aprofundado. Quem apertava não foi curada. Que eles, se você pegar alguns textos à frente, diário, capítulos eles tivessem o compromisso. Olha o que a Bíblia diz. Eu me lembro que quando nós montamos o esqueleto do projeto, eu aluguei um lugar no centro da cidade, sem condição, para tocar na orla sem condição nenhuma. E todos que tocavam eram curados, sem condição nenhuma. É um procedimento espiritual. E eu me lembro que eu aluguei esse lugar no centro da cidade e aí nós começamos a fazer as 7 unções. E quando nós montamos o esqueleto do projeto, era assim, eles têm que ir lá, eles almoçam lá. Aí estourou. E eu pensei, aí o segundo grande milagre na sequência chegou a criança surda, vocês não vão pregar. Mesma coisa. A pregação que vocês ouvem de nascença. Porque às vezes eles iam se sentir. Vai, isso já teve muitos casos de cura. Assim. Tudo que eu falo é com vídeo comprovado. Eu posso até ter os antigos. Ficar ouvindo.
E aí eu olhei para a mãe e falei assim, ela que vai Deus nos falou? ouvir. A pregação Essa que pessoa vocês congregava com a vão gente entregar ano o coração passado, né? deles é uma pregação de atitude. Ela vai sem ouvir e vai palavras. falar. Eu ungi 7 domingos. A maior pregação da Bíblia foi o de médico Jesus. não acreditou Como cordeiro no que mudo. via. Ele foi até o matador. Não existe pregação mais linda para a dessa. cidade, para local. Pregação de atitude. Aí começou a nossa E história. ali, hoje, de nós crescimento cuidamos na deles, já cidade. tiramos moradores Agora, da rua. falando sobre Quando esse nós dom, né, encontramos o morador, relação sobre que ele como quer sair da Deus- rua, Como eu você estou falando quando eu não desenvolveu, tinha, pastor, e hoje esse que eu dom? tenho, eu faço. Mas quando eu não tinha O meu dinheiro, dom, na verdade, o que eu fazia? ele não é só Eu alugava revelação. uma casa Eu para costumo ele. dizer que o meu e dom tirava é a ele da rua. conclusão. Tem morador que até Isso é que hoje faz saiu um da profeta rua através do diferenciado. nosso projeto social. E Que é esse um morador profeta eu paguei um diferenciado. ano de aluguel para ele Vai se ser estabelecer. curado e a pessoa é curada. Pode ir lá na igreja e Por procura exemplo, o se bagulho. você pegar os nossos vídeos, Então, eu vejo alguém com e câncer, eu me falo lembro assim, que olha, sem condição eu vejo nenhuma, um câncer no falei com a estômago pastora, ou em a algum pastora falou lugar, assim, eu topo, refaça os vamos exames, fazer. E aí começamos. porque Deus me falou que E você houve está também, curado, ou você seja, pergunta eu vi o se câncer, já pensou em eu parar. mandei refazer os exames. Houve um incidente que aconteceu Qual num é restaurante o, que foi muito o difícil. objetivo do porque meu ministério? Gerar conclusão. quando chegou o horário do almoço, Nas 5 áreas sabe da aquelas vida, carrocinhas? ok? Sim. Familiar, Sim. sentimental, São muitas saúde, carrocinhas que param ali perto. espiritual e financeiro. O que Gerar acontece? resultado nessas áreas. E eu me lembro que um dia Como a o dom foi coordenadora do nosso aprimorado? Com projeto, 6 anos eu em recebi outra esse dom situação, em de outra Deus. época, 6 a anos. coordenadora do nosso projeto, ela Deus, me ele ligou e foi, falou assim, pastor, não me tem lapidando. comida hoje. Por quê? Eu não tinha dinheiro. A voz de Deus. Não tinha pra quem pedir. Perguntam para mim Eu assim, tô André, falando de como é a voz de muitos Deus? Você anos já atrás, parou pra tá? pensar? Você já, quando eu falei que eu ouço Alguém Deus, que tá nos talvez ouvindo você vai pense achar assim, que é desse mas como momento. Deus fala. Eu não tinha dinheiro, A não voz de tinha para quem Deus pedir. não é a voz, por Não exemplo, tinha. grossa como a do Eu falei Cid assim para ela, a Moreira, única não tem coisa que eu nada a falei ver com assim, isso. eu tô indo aí. Espera um pouquinho, Eu te conheci chegando. agora Quando eu há pouco cheguei, eles tempo. estavam lá todos Mas com fome. se nós tivermos uma intimidade e você me E ligar, quando eu não preciso nem entrei olhar na que é você cozinha, pela eu tua olhei voz, para eu ela e vou falar falei assim, tudo bem, André? liga a panela. A voz de Liga o Deus fogo. não é uma voz que dá para explicar. Eu mas é uma ajoelhei, voz que eu André. conheço porque Eu falei assim, eu ouço desde os 6 Eu anos. não foi eu que quis abrir isso. E à medida que eu fui Eu debaixo de amadurecendo, uma palavra, à o medida que eu fui Senhor me gerando disse, repertório, abra um restaurante, né, e eu pessoal, abri. Deus foi falando E mais eu quero coisas, ver o dom hoje foi o aprimorado. teu agir À medida que eu nesse fui lugar. acreditando mais, E porque ela ligou fogo. Deus tudo. falou para Quando Noé eu terminei construir de um orar, arco, eu sim ou não? levantei, eu fui falar para ele eles poderia assim, não ter eu não sei como acreditado. vamos fazer Deus hoje. falou para que eu falasse para o menino andar. Para um caminhão na porta do Eu restaurante. poderia ter falado, não, isso é o muito caminhão para mim, vai começa colocar meu ministério a em xeque. descarregar. E isso vai gerando Eu bato na costa da intimidade, vai coordenadora, eu gerando falo uma assim, grande aliança. Eu falei que então, Deus ia o dom ele suprir. vai sendo lapidado. com Vamos os anos. alimentar Ou os seja, Deus ele moradores. te prepara, né? Então, Ele te prepara. Usa você, São as nossas você experiências obedece, com Deus, aqui até me emociono. Tem uma conclusão e é como se Deus falasse. Sim. Tá vendo que eu estou te usando? Mais 1.500 Exatamente. refeições E aí por o mês que acontece? nós Quando você crê, atendemos Deus vai eles. falando mais. E todas essas Por exemplo, a minha refeições avó, não quando eu era pagam nada. criança, Nada, e nós, minha avó, ela sem faleceu cobrar, agora, mas a minha avó sem me levava no ficar colo, extorquindo a para as nossa pessoas igreja que moravam próximas, devido eu ao era uma criancinha, restaurante. para que eu impusesse Entende as ou não? mãos, orasse, Gente, vocês têm que fazer. revelasse, Eu não tiro oferta para o nosso e restaurante. muitas pessoas eram Não curadas. peço dinheiro para o nosso restaurante. Então é desde criança. Então esse é um dom projeto que Deus colocou no nosso coração. como todo dom. E Deus mantém. A pessoa que toca, No toca, começo, toca, bem toca, no toca, começo do toca. restaurante, chegamos a Um ficar dia com a nossa ela luz vai, cortada ser para que o grande restaurante luz. para morador de rua Só que tivesse luz. A nossa luz é a a questão nossa do casa, dom pessoal. de revelação, você Mas tem que ter a eu falava assim pra intimidade pastora, com Deus. O projeto que Deus Tudo mudou também no meu ministério parar. depois que eu A entrei a pastora primeira Maguire, vez no né, mundo o espiritual. André. Depois eu falo sobre Ela isso. assim, Puder sempre. falar, se não der tempo, tudo bem. Não, pode falar, fica à vontade. Mas isso daí não sei se o Tipo pessoal que vai assim, ouvir acredita, André. Sempre fez a diferença. Inclusive, conta pra gente essa experiência. A primeira vez que eu entrei no mundo espiritual. Eu não Bom, digo na que, verdade, que sempre, mas Eu recebi um digo que eu fui procedimento espiritual de aprendendo Deus quando o nosso a ministério romper era um em fé. ministério comum, que Porque um anjo depois que apareceu na você sala vive da o minha primeiro casa milagre, e me passou próximo algumas você já sabe que Deus estratégias. vai fazer. Depois que você atravessou o Mar Pro meu Vermelho, ministério, o Jordão, espiritualmente, você sabe pra que minha Deus vai vida abrir. Espiritualmente me falou alguns Entende? segredos. Esses Então, segredos eu você não vou acaba partilhar aqui, porque vai para um livro, tá? confiando. A Mas cada a primeira medida vez que que você eu vai entrei no avançando mundo nos espiritual, desafios, a sua inclusive, fé também vai Nós aumentando. vamos escrever um livro E sobre foi isso, isso que né? aconteceu conosco. Eu sempre acreditei na Eu estava na provisão, casa, sempre acreditei que na Deus época eu iria fazia trazer a visita, hoje resposta. eu não consigo E mais ele atender sempre essa demanda, mas na época eu E eu fico visitava. pensando assim, qual a pessoas da história que igreja. nós vamos deixar, né? Eu fui visitar um Pra casal nossa que geração, brigava pro muito, nosso filho, né? muito mesmo. A frase Eles que eu sempre brigavam falo é que demais. eu quero que fique escrita na Eles minha lápide, viviam e ele tentou. tendo muitos problemas de relacionamento entre eles e muitos conseguir, problemas Deus que vai financeiros. fazer, mas eu não fui covarde.
Eu me lembro que nós estávamos na mesa o tempo todo. Todos sentados, conversando normalmente.
Eu não estava assim em oração. Não parar sobre. Estava tudo normal. Eu me lembro que eu senti uma mão que bateu na minha costa. De Pedro, né? Quando bateu na minha costa a mão, eu olhei para trás, eu achei que tinha caído algum bicho, assim, tive a sensação todo mundo ficou no barco, de um bicho caindo, algo caindo em mim. E o tentar é onde e quando eu olhei para eles, a forma. Eles ficaram só vai andar quem assim, tenta, viu? Paralisados, se movendo bem lentamente. A pastora estava sentada aqui, muito forte. se movia e quando bem a gente lentamente. Se move, mesmo não tendo condições, eu comecei a sair do meu corpo. Mesmo não tendo capacidade. Comecei a sair do meu corpo. Mas a gente se move eu comecei a andar em sentido é isso que agrada a parede da casa. Estudar é importante, ao pé direito da casa. Eu comecei mas talvez não agrade me mover sentido ao pé direito. Como a fé agrada. Só que dentro de mim eu olhava a mesa de todas as coisas. e eu olhava então, a parede. Você tem fé, e dentro Deus de vai mim veio algo. O que você eu nunca tinha entrado no mundo espiritual, mas veio algo. Mesmo eu falei que você assim, não tenha condição alguma. Eu sei que tem alguma coisa acontecendo atrás das paredes. E sabe o que eu entendo também? Eu quero saber. Eu entendo que o deserto por detrás das paredes. E eu comecei a ter coragem e andar. Eu atravessei a parede da casa. Antes da terra. Quando eu atravessei a parede da casa, eu caí no mundo espiritual. E no deserto, plano espiritual, o reino espiritual, onde existiam anjos e demônios. E lá eu pude ver o demônio que atuava. Isso eu estou falando porque você crê, porque é muito sério. Eu pude ver o demônio que atuava contra aquela família. Por quê? E aquele dia eu pude repreender o demônio que lutava contra aquela família. Brasil. Nisso, a filha dele veio e me abraçou, né, pastor? Eu voltei, mas eu tinha repreendido o demônio, eu voltei. E eles, o que aconteceu? Aconteceu muita coisa nesse dia, não dá para falar tudo, né? Mas eu voltei, o que aconteceu? E foi a primeira sensação, experiência que eu tive entrando no mundo espiritual. Acredite você ou não, isso deve fazer quase 10 anos. Eu acho que depois desse dia, mesmo de locais. A vida dessa família por exemplo, mudou de uma forma radical. Como é a vida dessa família hoje, pastor? Mas eu olhei e falei assim, nossa, mas a garagem tá tão bonita, não brigam, tão estruturada. Eles foram exaltados financeiramente. Exaltados depois deste dia. Tanto o marido quanto a esposa. Foi olhar para a arca que ele construiu e ele falar assim... Existem demônios que agem na vida de pessoas. Como que você tem resultado? Como que um grande médico tem resultado? Deixar o que eu construí. Ele age exatamente na causa, não no efeito. Uma história de excelência, por quê? Eu aprendi no mundo espiritual agir na causa de alguns problemas. Ou seja, eu fui contra o demônio específico que lutava contra aquela pessoa. Entendeu? Foi a minha primeira experiência. Eu saí de lá aquele dia, eu falei para a pastora assim, eu falei, tem pessoas que não querem deixar, quando eu falo de construir, eu não estou falando de coisas. Eu tive uma experiência hoje. Ela falou assim, amor, primeiro ela falava assim, existem relacionamentos que aconteceu na mesa. Que não faz mais parte do projeto de Deus para algumas pessoas. Você ficou pálido, sumiu, saiu de lá. Esses relacionamentos foi só por um tempo. Não fisicamente, né? Ela me viu eu. Relacionamentos que você me viu construiu saindo como pessoa dali. Ele paralisou. Para viver o quê? Paralisei. Para viver coisa nova. Eu falei assim, existe um momento na sua vida que você vai ter que decidir assim, ó. Eu entrei numa outra dimensão. Ou eu fico na arca, ou eu conquisto a terra. Eu comecei a pesquisar na internet, eu falei assim, alguém deve ter entrado, porque eu queria trocar informação sobre isso. Ficar na arca ou pela experiência? Para saber. E eu, na época, eu não encontrei ninguém. Só que aí eu aprendi a entrar em alguns tem uns amigos, entre aspas, por quê? Porque quando você fala assim, eu vou conquistar a terra por detrás das paredes. Às vezes nem esse vai ser, inclusive, o nome do meu livro vai se chamar aqui, talvez você se torne arrogante. O que acontece dentro que você está querendo além, você eu está entro mais no plano espiritual. Mas qual o segredo? Você saber o tempo, você é uma pessoa de fé, e as pessoas estão nos assistindo. Eu sei que talvez muitas pessoas vão criticar isso, mas isso é real. Eu tive agora uma experiência com um rapaz é viver o novo. Que um senhor empresário que eu cuido diretamente, que morreu por 13 minutos. Ele morreu por 13 minutos, foi entubado na UTI. É a melhor coisa que o médico falou assim para ele. Uau. Falou para a família. Agora uma coisa que eu ele se recuperar, assim, hoje, ele vai ficar com muitas sequelas. Pastor Roberto Ruiz, eu entrei no mundo espiritual pela vida dele. A mulher dele me ligou por chamada de vídeo, ele estava na UTI, entubado, totalmente em coma, sem possibilidade de voltar. O médico falou que ficaria com vários traumas neurológicos. Eu comecei a orar, eu peguei e falei assim para a esposa dele, coloca a mão na testa dele. Eu entrei no mundo espiritual, repreendi o demônio correto de morte, acessei a mente dele. Quando eu voltei, eu falei para a esposa no telefone, eu falei assim, a pastora do meu lado, eu falei assim, nós sopramos em você
através de Deus. O sopro de vida agora volte. Ele fez assim dentro da UTI. Abriu o olho, voltou, a enfermeira começou a chorar, a família começou a chorar, eu comecei a chorar. Isso daí... Foi tão forte, né, cara? Ele voltou na UTI. Ele voltou. Isso daí era impossível. Todo mundo começou a chorar. Ele voltou, ele abriu o olho, voltou, começou a falar. Desentubaram ele. No outro dia, ele já estava no quarto. No outro dia, 2 dias depois, ele já estava com alta em casa. Algo assim sobrenatural. Por quê? Eu repreendi o demônio correto. E ele teve uma experiência. E o que a gente, né, aquele... E ele teve uma experiência. Quando ele ficou ruim, eu fiz um procedimento de entrar no mundo espiritual pela vida dele. Isso acontecer muito. E hoje tá escancarado dentro do mundo espiritual eu falava para ele assim que ele não iria morrer. Eu falava assim, é uma pessoa que eu gosto muito, sabe? Eu falava assim que ele tinha profeta. O empresário chegou de uma situação muito difícil, nós oramos e Deus levantou ele. Eu falava assim, você não vai morrer, você tem profeta. Quando ele voltou, eu fui visitar ele na casa dele. Com 6 anos, ele falava assim, você esteve comigo enquanto eu morri. Eu falei, Steve, eu enxergo muito preocupante. Você pegava na minha mão, andava comigo, mas eu enxergo e falava assim também sobre as pessoas irem com eu não falei para você que eu era profeta. Deus você não morre. Expectativa. A gente não pode tirar a expectativa daquilo do também ou não? O que aconteceu? Então isso não pode ser tirado. Deus é um Deus de expectativa. Ele quer que você vá para o culto. Não teve as enchentes São Vicente lá? Foi São Vicente lá na Baixada? Foi isso, pode fazer. Ele é um pai que pode fazer, ele tem expectativas. Quando ele quer praticamente que tem morreu, expectativa, que você tem expectativa. Aquilo aconteceu mas 3 dias depois e ele ficou em coma. Sobre a geração atual, ele não sabia, não acessou reportagem, nada. Falta um pouco ele falava assim, Brasil, e você me levou naquilo que aconteceu lá. Mas eu entendo o seguinte, uma tragédia que aconteceu no Brasil. Igreja você séria, falava assim, ela não tem eles só aqui o profeta, se foram, o profético. Mas o Senhor não morre. Igreja de revelação, ela tem palavra. Ele tem palavra. Você já foi na nossa igreja. Isso daí que eu estou falando, eu não sou itinerante, entendeu? De 2 a 3 pregações. Isso que eu estou falando, porque tem a parte do ensino, pessoas, eu tirando os cultos da live, eu acredito, cara, nossa live, assim, eu também ensino. O mundo espiritual, ele existe, tirando os cultos que são cultos transmitidos, o mundo espiritual, a gente faz essa transmissão para todo o Brasil. Os extras cultos eu ensino bastante. Então, o culto tem que ter palavra, ele tem que ter ensino. E eu acho que o grande culpado dessa questão eu aprendi das pessoas a entrar no mundo espiritual, quererem isso, entrar, só isso, por exemplo, atrás das paredes. É a própria pessoa. Lutar contra os mas por outro lado, correto, eu vejo isso como algo muito positivo. Correto, que luta porque isso bem trabalhado, ou seja, é isca de Deus. O que é o problema? Atacar realmente a causa. Qual é o demônio que está lutando contra essa pessoa? A maior dificuldade que existe é você trazer os peixes. Atacar eu acho que quando você a causa. Consegue gerar essa expectativa. Claro, tantos resultados que eu tenho no meu ministério. Porque o ministério sério, ele vai batizar as pessoas. Eu não falei da pessoa que espiritual, que está comigo há 13 anos. Da visão aberta, que eu buscava de carro. Então, geralmente eu profetizei sobre o esposo, que estão atuando muitas coisas aconteceram. Mas depois que eu entrei no mundo espiritual, a primeira vez, essa pessoa, a experiência que eu tive batizei nessa a família, batizei os filhos. Mudou, ou seja, o ministério sério antes e depois. Vai terminar em salvação. Porque eu acredito que esse lugar que eu entrei, poucas pessoas do mundo entraram. Então, por exemplo, o que é o ministério sério? O ministério sério, qual é a isca? A isca é o dom. E nessa ocasião, a pessoa que está num momento de crise, extrema crise, ela quer procurar alguém que resolva o problema dela. Você luta com, o que acontece? Esse demônio, você só dá palavras para que esse demônio isso seja é uma rede. No mundo espiritual ou você só que o peixe depois ele tem que ser cuidado, ele tem que ser limpado, ele tem que ser mentoreado. Tudo que acontece discipulado, na nossa vida é primeiro ele tem que ser batizado, ele tem que ser acompanhado. Tem coisas que não foram liberadas para você, por quê? Porque eu acho que cada um também tem uma ferramenta. Daniel, que eu sou muito contra, que até nós conversamos um pouquinho, essas bagunças da internet com profecia e revelação. Então o que acontece? Ou seja, aquela guerra não foi no plano físico. É o que eu levo uma resposta. Esses jovens brincando. Só que a resposta não chegou por quê? Brincando com revelação. Não conseguiu sair de línguas, brincando, fingindo falar em língua estranha. Depois disso, o que eu aprendi? Que o pastor nunca admitiu. Trazer coisas que são de pessoas, com coisas repreender de Deus, com situações coisa séria, com coisa santa, no mundo espiritual. Né? É isso. Ele sempre levou muito a sério esse dom que ele carrega. E isso fere o coração dele. Esse dom, quando ele vê pessoas banalizando algo que é sério, que é sagrado, que é uma manifestação do santo, Deus.
Então a igreja começa a crescer, a igreja começa a avançar. A minha preocupação é com a banalização. Pessoas vão chegando, às vezes a pessoa no desespero vai melhorando. Ela procura pessoas sem caráter nenhum. Esse passo, esse processo, que essa vai etapa, levar ela mais, que vocês definitivamente começaram a ver. Vai gerar mais problemas sobre a vida dela ainda. As pessoas estão começando a vir. Porque essa pessoa está mexendo. Primeiro, essa pessoa talvez nem seja profeta. Depois desse dia da criança paralítica, talvez essa pessoa nem seja profeta. Essa criança que não andava e houve esse milagre, com coisa séria. A igreja nunca vai se vazia. E essa pessoa vai mexer em algo da vida da pessoa, mas a garagem super lotou. Ela vai mexer em algo da vida da pessoas para fora da igreja o tempo todo, então, sentado com cadeira na calçada. Das pessoas procurarem, demos um passo de fé, alugamos um salão um pouco maior. Isso. Eu acho que o dom ele vai atrair, maior. Não tem como. E eu lembro que quando eu cheguei nesse salão eu brinquei, falei assim, aqui a gente vai ficar muito tempo. Amor. E foi muito rápido. O dom atrai, mas o primeiro culto já superlotou de novo. Vai manter a pessoa na igreja, vai manter a pessoa no evangelho. Deus começou a fazer muito milagre, pescar de rede. E a notícia também se espalhou. Teve a questão das 7 unções, trazer muitas pessoas, muito resultado para muitas pessoas. E aí Deus começou a fazer. Depois disso nós fomos para o local onde é hoje a igreja. Que para a nossa realidade era gigante. Mas eu decidi ali dar um passo de fé. Ligados ao crime diretamente. Sem hoje ele lota o ônibus de pessoas que ainda estão no crime para trazer para a nossa igreja, para ouvir a palavra e serem transformados. Eu entendi que Deus estava falando comigo. Eu creio que o dom ele é extraordinário. Dar esse passo de fé. O dom ele tem que ser para aquele salão maior, que hoje é onde é a Maranata, e depois quebramos a parede, ficou maior. Na verdade era um salão apenas, era metade, né? Era um salão e depois nós alugamos o salão do lado, quebramos a parede e ampliamos a igreja. Hoje lá no salão atual, onde vocês estão, cabem quantas pessoas? É uma pergunta. Qual a média de público? A gente sabe que o senhor é um homem de Deus, é muito usado. Geralmente 700 mil pessoas, mais ou menos. Nós fazemos 3 cultos, né? Sim, são 3 cultos no Brasil. Às vezes mais lotado, dependendo da campanha, dependendo como está sendo. É uma etapa que vocês têm essa estratégia. Fazer os cultos, cuidar de Deus. Como funciona, pastor, assim, a vida? Porque você tem vários cultos, tem que estar ali, porque o povo sempre quer ter outros países. Cadê o pastor? O pastor está hoje, a pastora está hoje. Isso não faz aí para vocês terem essa questão de conseguir conciliar igreja e vida pessoal de vocês. Então, durante 10 anos, praticamente, a gente não teve a vida pessoal, né? Não. Todo domingo, sábado e domingo, na verdade. Porque nós éramos muito intensos também no Ministério de Louvor, nós participávamos de tudo. A igreja não tinha estrutura, então isso foi durante 10 anos. Na verdade, eu comecei a viajar há um ano atrás. Mas enfim, que eu fiz a minha primeira viagem, a primeira vez que eu me ausentei na igreja, 15 dias em férias. Depois de 12 anos? Em férias, depois de 12 anos. Ano passado, 11 anos, né? 12, né? Eu vou gravar um vídeo. Ano passado, 12 anos, que eu fiquei 15 dias fora da igreja. Não faça isso. Meu Deus. Por quê? E como foi pra você? Porque, pô, eu não nós senti, estamos falando de 12 anos intensos, vocês ali na igreja, sempre. Como foi todo mundo estava cravando. Eu falei assim, eu ouvi Deus falando comigo. A gente foi para Israel. A gente foi para Israel. A gente foi para Israel. Descobriram que, pô, legal. Foi bom, valeu a pena. Na verdade, foi bom. Mas uma comoção, né? Nós amamos, né? Estar na igreja, entendeu? Mas faz parte da gente, assim, que Deus, ele sempre vai cuidar dos deles. Vocês têm essa questão de estar no DNA, né? Tá no sangue. Viagens curtas, entendeu? Quem estava na igreja, quem tinha o poder era Faraó. Agora, a gente sabe que a comunidade Maranata, então, o que acontece? Deus ele sempre vai cuidar do povo dele. Igreja, eu acho que a igreja, é meu ponto de vista pessoal, ela ficou muito preocupada, porque a igreja nunca se meteu em política com tanta força como nos últimos tempos. Ok? Nunca fez isso. E a igreja, ela ficou muito preocupada com quem ia ganhar, com quem ia perder. Na verdade, eu falei sobre o mundo espiritual, não falei? Qual é a nossa função? Guerrear onde? Nas regiões celestiais. Bom, porque independente de na verdade o trabalho social começou na garagem, Deus, né? Sempre vai cuidar dos deles. Sempre se movendo em prol do próximo também, ajudando pessoas carentes, pessoas mais simples. Ele sempre vai proteger a igreja dele, fazendo compra aqui. Agora, quando chega o tempo da perseguição, trocando pneu ali.
trocando o pneu de um carro. Buscando ovelhas. Eu tenho ovelhas que congregam Não, comigo até hoje, fazer. que eu buscava de carro. Elas estão comigo há Mas eu 13 vejo anos. muita coisa de 12 anos acontecer no Brasil. Vai para 13 anos sinto que, comigo. Que eu comecei buscando de carro. Bom, não vou ser polêmico aqui. Eu me lembro que na época os crentes mais antigos eles falavam assim, pastor, não faz isso não. Muita coisa vai buscar isso. O povo não merece isso. Vai haver uma grande virada de chave ainda no Brasil. E o que aconteceu, André? Nós temos também, para quem não sabe, o nosso restaurante para morador de rua. Acredita que está se aproximando de um avivamento? 10 anos. 10 anos. 10 anos, um restaurante para morador de rua, na cidade de Salto. O Brasil ele precisa virar a chave mental. Quando eu montei o restaurante, nós não tínhamos também condição. O Brasil ele foi um país colonizado. Eu fico pensando assim, ele aprendeu se o pastor, a ser dominado. Ou a mente do brasileiro, quem está nos ouvindo, que tem um ministério, o que acontece? Esperar então, ter a condição, tudo que é de fora vai acontecer. É melhor do que é de Porque dentro. Deus não vai te dar condições, Ele vai te dar uma missão. O Brasil vive um grande avivamento. E dentro da missão, Ele vai trazer o que acontece no Brasil é um grande avivamento. Aí o que acontece? Eu estava na nossa igreja, reunião de pastores, conselho de pastores da cidade de Salto. A nossa igreja já ressuscitou criança morta. E imagine se tomar um café da tarde. E um pastor pegou a palavra e falou assim, falando aqui no Brasil. Eu estou dizendo, em outros ministérios que acontecem milagres aqui no Brasil, a oração dele imagine se esse ministério fosse americano. Eu abençoo. O que estaria sendo falado no Brasil? Necessitados. Eu peço a Deus que vai haver um avivamento maior de quem não tem, muito maior do que o que nós quando ele falou para cuidar dos moradores de aquilo rua, que Deus falou assim para mim. Eu ouvi Deus, porque senão também nós só estamos esperando o que vai vir. Eu me movo por sentimento e deixamos de aquilo que nós falamos. Eu me movo por aquilo que eu ouço. Enxergar aquilo que Deus já está fazendo nesse tempo. E o que Ele já está fazendo nesse tempo é algo grande. É algo extraordinário. Ele falou assim, já tem muita gente orando. Aí nós ficamos com a nossa mente de algumas pessoas que coloquem essa oração tal, é muito faça essa oração. Como se aqui não acontecesse nada. Eu falei o que eu devo fazer. O Brasil vive um grande avivamento para eles. E o Brasil viverá um avivamento muito maior ainda. E esse avivamento que o Brasil vai viver vai interferir diretamente, não é como hoje. Aí sim, na internet, será um avivamento que vai interferir na casa que nós moramos, alguns criticam. Alguns criticam o nosso carro que nós temos hoje. Esse é o pastor mas eu estou falando num momento que a gente não tinha pastor, nada. Para a gente encerrar, eu quero que vocês sejam boca de Deus para quem nos assiste. Não tínhamos condições financeiras de fazer nada. E eu me lembro que eu cheguei para a pastora, na época, para a pastora Viane, falei assim, Vica, eu recebi uma palavra de Deus hoje no café de pastores. Ela falou o quê? Eu falei assim, Deus falou para que nós dessemos comida para os moradores de rua. Só que eu cheguei a uma conclusão que a marmita todo mundo já dava. Assim, no sentido, entende o que eu quero dizer? Eu queria fazer um trabalho mais aprofundado. Já estamos encerrando. Que eles fossem para um lugar diário, que eles tivessem compromisso. Solta aí. No próximo, quando nós montamos o esqueleto do projeto, eu aluguei um lugar no centro da cidade, sem condição. Existem pessoas, sem condição nenhuma, só com a fé. Existem pessoas que foram sem condição nenhuma, por traumas. E eu me lembro que eu aluguei esse lugar no centro da cidade e essas pessoas estão. Quando nós montamos o esqueleto do projeto, era assim: eles têm que ir lá, eles almoçam lá. E eu pensei assim: nós vamos pregar para eles. Deus falou assim, não, vocês não vão pregar. A gravação espiritual, a pregação que vocês... Por quê? Porque às vezes eles iam se sentir, eu entendi o que Deus quis dizer. Eles iam se sentir ofendidos. Poxa, para que eu possa comer, eu tenho que ficar ouvindo. Ou seja, qual a autoridade da pessoa que te falou? O que Deus nos falou? Quando a pregação sabedoria, que vocês vão não entregar o coração deles, é uma pregação de atitude sem palavras. Por quê? A maior pregação da Bíblia foi de Jesus, como um cordeiro mudo. Ele foi até o matador. Não existe pregação mais linda do que essa. Pregação de atitude. E ali, hoje, nós cuidamos deles, já tiramos moradores da rua. Quando nós encontramos um morador que ele quer sair da rua, eu estou falando quando eu não tinha, e hoje que eu tenho, eu faço. Mas quando eu não tinha dinheiro, dentro de Salomão, que eu fazia? Eu alugava uma casa para ele e tirava ele da rua. Tem morador que até hoje saiu da rua através do nosso projeto social. E esse morador eu paguei 1 ano de aluguel para ele se restabelecer. Pode ir lá na igreja e procure o Lagoa. Por quê? Porque demônios apresentam pessoas. E eu me lembro que sem condição nenhuma, quando eu falei com a pastora, ela tem relacionamentos com mulheres que acreditavam em outros deuses. E houve também, você pergunta se já pensou em parar. Elas diziam assim. Houve um incidente que aconteceu no restaurante que foi muito difícil, porque quando chegou o horário do almoço, sabe aquelas carrocinhas? É bom que eles carregam. As mulheres diziam isso para Salomão. São muitas carrocinhas que param ali perto.
diversas vezes. O que acontece? Intimidade e autoridade. E eu me lembro que um dia a coordenadora do nosso projeto, eu estou falando em outra situação, em outra época, adorasse a coordenadora do nosso projeto, ela me ligou e falou assim, gravado sem ele, não tem comida hoje. Tem pessoas que estão nos assistindo agora. Eu não tinha dinheiro, sem essa pessoa perceber. Não tinha para quem pedir. Através de um pai, muitos anos atrás, através de um professor, através de um abusador, ouvindo vai achar que é desse momento. Pastor. Eu não tinha dinheiro, essas pessoas foram gravadas. Por exemplo, você nunca. Eu falei assim para ela, a única coisa que eu falei assim, você não será indo aí. Espera um pouquinho, eu tô chegando. Quando eu cheguei, eles estavam lá todos com fome. Quantas vezes falou? Quem falou? Pai, mãe. Quando eu entrei na cozinha, eu olhei para ela e falei assim: você nunca vai se casar. O que eles disseram? Você não vai se casar. Eu ajoelhei. Por quê, André? Porque da sua família, assim, ninguém é feliz. Não foi eu que quis abrir. Quem falou? Eu estou debaixo de uma palavra. O Senhor me disse que aconteceu. Abra um restaurante. Essa pessoa, ela está gravada e eu quero ver hoje o teu agir nesse lugar. Eu quero orar nesse sentido, se você me permite. E ela ligou fogo, tudo. Quando eu terminei de orar, eu levantei, eu fui falar para eles assim, ó, eu não sei como vamos fazer hoje. E essas pessoas hoje param um caminhão na porta do restaurante. Propósito, o caminhão começa. Essas pessoas, elas carregadas. Tem gente de tanto potencial. Eu bato na causa coordenadora, eu falo assim, eu sei que nós falamos um pouquinho da nossa vida aqui, um pouquinho da nossa. Vamos alimentar os moradores. Resumido. Mas existem pessoas com tantas nossas experiências assistindo, eu até me emociono. Tem tanto para viver. E essas pessoas talvez entraram nesse podcast sem saber por que entraram nesse podcast. Nada. Mas foi Deus que te colocou aqui. Sem cobrar, eu quero orar para que ficar extorquindo a nossa igreja, sua história, devido ao restaurante, seja lançando maldição. Não? Gente, palavra tem que fazer. Eu não tiro você não seria, que você não seria feliz. É um projeto que eu quero orar no coração e Deus vai trazer sobre essas pessoas. No começo, bem no começo do restaurante, chegamos a ficar com a nossa luz cortada. Não interessa o que te disseram. Para que o restaurante, não interessa de rua tivesse luz, a nossa luz na nossa casa. Não interessa quantas vezes te falaram, mas e não interessa qual a autoridade que essa pessoa tinha sobre a sua vida. Porque agora quem vai falar quem você é Deus. Assim, eu quero que você aí no teu lar, se você puder, você feche os teus olhos. E eu quero orar por você, abençoar a tua vida e que você saia dessa prisão espiritual. E a partir dessa oração, eu profetizo que você está livre para viver o projeto de Deus na íntegra na tua vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, sobre todas as pessoas que estão presas ao passado agora, Nagassou decanda labaixo. Todas as pessoas que estão presas ao momento traumático agora, que todas as amarras caiam agora. Surimikandaramassui dekandaramahai. Show dekandaramassui dekandaramahai. Nós declaramos agora pelo poder da palavra que haja manifestação de milagres. Se você que está nos assistindo agora passar mal, depois você escreve abaixo desse vídeo e nós vamos orar por você também. Espírito da verdade, tudo o que o diabo projetou trazendo depressão, enfermidade, vida sentimental, agora seja paralisada em nome de Jesus. Vai soltando desta vida agora. E nós declaramos que essa vida é livre para viver o sonho de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. E o tentar é quero agradecer a oportunidade. Tá o segredo, foi rica a oportunidade, né, pastor? Nosso primeiro só vai andar quem tenta. Sim. Tem experiência, gratidão, viu? Tem gente que tem palavra e não tenta. Isso é muito que Deus te abençoe, viu? Eu sei também quando que você faz por amor. Quando a gente se move, mesmo Deus não tendo condições, mesmo não tendo capacidades, mas a gente se move por fé. A Bíblia diz que é isso que agrada o coração de Deus. Estudar é importante, é muito importante. Você vai lá na igreja testemunhar um dia, mas talvez não agrade o coração de Deus como a fé agrada. A fé agrada o coração de Deus acima de todas as coisas. Então, quando você tem fé, Deus vai acrescentando o que você necessita para chegar. Mesmo que você não tenha condição alguma no início, quando você começou a caminhar. Esse é o nosso propósito. Sabe o que eu entendo também, André? Eu entendo que o deserto ele faz a peneira. O potencial dessa ferramenta. Todos queriam entrar na Terra Prometida, mas eles esqueceram de algo. Antes da Terra Prometida tinha deserto. Principalmente as pessoas. E o deserto é a peneira. E a gente tem uma missão com esse projeto. No deserto ficam os murmuradores, né? A palavra do Senhor, ficam pessoas que não acreditaram. Então o deserto também é a peneira de Deus. E é por isso que
Então, muitas esse é o processo. pessoas mandam mensagem para mim e falam assim, poxa, o deserto ele vai peneirando. Cara, o projeto tem uma assessoria legal, né? Consegue pessoas, trazer umas pessoas bem interessantes. Viver promessa grande, todo mundo quer. Quem é que não quer ser conhecido no Brasil? Que a assessoria é Deus. Exatamente. Só que antes de tudo isso, vai ter o deserto. E o deserto vai peneirando. Na verdade, é a tua fé, né? Mas eu fico muito feliz de estar aqui, estou feliz de poder contribuir e que as pessoas que assistam esse podcast sejam edificados, né, pastor? Sim. Tem pessoas que estão a fé conosco. venha a aumentar cada vez mais no poder do nosso Deus que tempo, pode todas as coisas. E nós temos que entender esse ciclo. Pro pessoal, as redes e até mesmo de sociais locais. da comunidade, por exemplo, eu tive que sair da garagem. Fiquem à vontade. Pode falar? Mas antigamente, quando as pessoas iam evangelizar, entregavam folhetos. Hoje postamos vídeos na internet. Já entregou muito folheto? Quando eu era novinho, sim, bastante folheto. Foi olhar pra arca. Ele fala assim, pô, quando eu era novinho, parece que o pastor é idoso, mas não, pô, você tá novo aí. Pra viver uma nova história, tá? Não. Vou ter que deixar o que eu construí. Vamos deixar pra lá a história de duas coisas não pode. Não pode falar de idade e nem ser corintiano. Pra viver o novo de Deus. Palmeiras. Na verdade eu não. Mas eu torço pros jogadores que eu cuido de futebol. Inclusive eu cuido de um jogador do Corinthians, então eu também tenho torcido. Foi boa por um tempo. Na verdade, porque ele é um homem de Deus lá dentro. Quando eu falo de construir, eu tenho torcido por esses homens de Deus. Acreditado nesses homens de Deus. Tem relacionamentos, existem relacionamentos nesses lugares que não faz mais parte do projeto de Deus para algumas pessoas. Ou seja, ô pastor, isso é até interessante porque a gente percebe isso relacionamentos que você construiu para trás também. Para viver o quê? E a gente percebe que até as pessoas existe um momento na sua vida que você vai ter que decidir assim, ou eu fico na arca, ou eu conquisto a terra. São muito carentes essas pessoas precisam muito mesmo. Porque essas pessoas também são muito atacadas. Então cada um escolhe. O mundo espiritual luta muito. Você acredita que uma pessoa que tem muito dinheiro também, demônios lutam dentro do lar? Panelas se movimentam. Acredita nisso? Porque quando você fala assim, existe um demônio que eu mapeei há muitos anos atrás. Às vezes nem esses amigos não demônio. Isso fica para um próximo podcast, tá? Se tornou arrogante. Vamos fazer o Young Show. Você tá querendo além, você tá querendo fazer mais. O Young Show de carona. Mas qual o segredo? Vamos levar vocês para essa carona, ir para a sala, fazer essa entrevista lá. Eu sei que Deus tem algo maior para mim. E mostrar toda a estrutura da igreja. Vamos, pastor. Vamos. Tá fechado? Fechado. Fechou. Ó, já tá fechado e carimbado. Olha só, você tá confortável. O primeiro milionário que eu cuidei, falido, em Deus, que há muitos anos atrás, que Deus me usou para restaurar ele. Uma coisa que eu na madrugada, assim, um anjo apareceu para mim. Ele me falou qual é o demônio que luta contra essas pessoas. Na verdade, é uma potestade. Eu não vou falar o nome aqui, fica para um próximo podcast. Entra naquilo que eu falei de repreender o demônio correto. O que luta contra essas pessoas são potestades. Então, essas pessoas também precisam